Então a gente gostaria de falar um pouco da sua infância. Você nasce na Paraíba, não é isso? 1931. Mas eu na Paraíba eu vim muito pequeno, eu vim com 5 anos. Sua família veio para o Rio por quê? Bom, o meu irmão era da Marinha, entendeu? Ele veio do norte para cá, ficou na Marinha aqui. Então meu pai morreu. Meu pai morreu, eu tinha 5 anos, então meu irmão mandou nos buscar. Ah, vocês vieram morar com o irmão? Viemos morar com meu irmão. Entendeu? Ele tomou conta de nós. Eram quantos irmãos? Bom, nós éramos 9, mas naquela altura veio mais ou menos uns 3. Veio meu irmão, o mais velho que eu, minha irmã, minha mãe. E os demais permaneceram, maiores permaneceram lá? Os demais vieram depois. Uhum. E aí o senhor já foi para Magalhães Bastos? Não, eu fui para Madureira. Para Madureira, era a casa do seu irmão? Para casa do meu irmão. Uhum. E lá em Madureira eu fiquei quanto tempo lá com eles lá. E aí mudou depois para Magalhães Bastos? Depois eu fui para Magalhães Bastos. E que ano que foi isso? O senhor se lembra? E agora, olha, agora vai pegar porque a minha memória agora está um pouco fraca, tá? Para mim buscar andar lá esses tempos agora lá atrás vai ser um pouco difícil. Mas alguma coisa eu posso. Que ano que foi em Magalhães de Bastos? O senhor tinha mais ou menos que idade? Quantos anos o senhor Em Magalhães de Bastos? Em Magalhães de Bastos eu cheguei a estar com uns 15 anos por aí, porque eu vinha de Magalhães de Bastos, eu ia para o Flamengo treinar no Juvenis. Aí eu já tinha uns 17 anos por aí. Né? Então conta pra gente uma coisa. Quando o senhor chega aqui no Rio, a mãe do senhor vai fazer o quê? Ela vai cuidar? Ela vai trabalhar? Não, minha mãe morreu já. A sua mãe também já tinha falecido. Então o senhor chega aqui no Rio, vai morar com seu irmão. E como é que começa então esse interesse por futebol? Aí isso aí foi quando eu tinha mais ou menos, foi depois dos 10 anos. Certo? Então eu fui para a escola, meu irmão me botou na escola. E lá então tinha futebol, que as crianças brincavam, eu fiquei brincando com eles ali e acabei, sabe, dando pro futebol. E como é que o senhor vai então para as categorias de base? Porque o senhor estava dizendo que aí o senhor começa a jogar no Flamengo. Como é que acontece esse processo? O senhor antes passou por clubes amadores, né? O São mas José. Olhe bem, eu treinava num time chamado São José, jogava. Onde jogava o Wilson, zagueiro do Vasco. Sim. Jogava o Duca, meia esquerda do Fluminense. Jogava o Joaquinzinho, ponta direita do Bangu. E eu com 16 anos jogava com eles. Mas eles nunca me levaram para clube nenhum. Nem para o Vasco, nem para o Fluminense e nem para o Bangu. Então eu cheguei uma tarde lá, botei a esteira embaixo do braço e fui ao Bangu. Lá no Aliados de Bangu, que era afiliado do Bangu. E eu cheguei lá, mas tinha muita gente lá, muita gente. O senhor foi por conta própria? Por conta própria. E eu tive muita sorte, Deus me ajudou muito. Eu olhei, eu vi muita gente, umas 40 crianças, ou mais até de 40 crianças. Eu digo, tem muita gente. Aí eu cheguei lá numa árvore que tinha lá na frente, me sentei e fiquei olhando, né? Aí o treinador de lá no meio daquelas crianças todas, ele gritou, ei, você aí, sentado aí, que posição você joga? Eu falei, ponta esquerda. Porque, né, o primeiro time eu tinha era magrinho. Aí ele falou, vem cá, toma a camisa. Aí eu treinei os 30 minutos, terminou os 30 minutos, ele chamou lá um funcionário dele lá, falou, olha, vai lá na casa desse menino, pede pro pai dele assinar ele que ele vai disputar o campeonato pelo Bangu. Aí ele me levou até em casa. Mas era juvenil? Era juvenis. Juvenil. Aí eu disputei a metade do campeonato do Bangu. Mas acontece que o Bangu já era um time muito bem estruturado, né? Era bem. Muito bem estruturado quando o senhor chegou lá, né? Muito bem. Como é que era, assim, o treinamento? Como é que era o dia a dia? O senhor chegava lá, tinha comida no Bangu? Não tinha não. Eu só ia lá treinar, treinava e ia embora. Eles não davam esse tipo de apoio, não? Nada. Treinava, terminava o treinamento e ia embora. Não. Nem passagem eles pagavam. Assistência médica, consulta médica tinha no clube? Mas eu nunca precisei não, graças a Deus. Mas eles davam esse tipo de acompanhamento? Eu acredito que sim, que sim. Departamento médico eles tinham lá, sim. Aí o senhor jogou o Campeonato Carioca pelo Bangu? Eu já joguei pelo Bangu esse final, esse campeonato pelo Bangu.
Mas acontece que eu sempre fui muito favorecido pela sorte, né? Então eu estava na Ilha do Governador, já tinha ido para a casa do meu irmão na Ilha do Governador. Quantos anos o senhor tinha nessa época? Aí eu devia ter uns 18, se eu não me engano, uns 18 anos. Uns 18 anos. Uns 18 anos mais ou menos. Aí o senhor vai para... Aí vocês devem ter conhecido Togo Renan Soares. É o que chamavam ele como Canela, né? Era Técnico de basquete. Né? treinador de basquete do Flamengo. Mas nessa época ele também estava treinando o time do Flamengo também. Então ele foi na Ilha do Governador. Profissional? Ele estava treinando no profissional? No profissional. Ele era treinador do profissional de futebol e treinava também o basquete. Ele do basquete era o rei, ele comandava tudo. Né? Então na Ilha do Governador, ele foi levar a equipe de basquete para jogar lá à noite. Mas ali no domingo, o Engenhoca, que era no meu time, onde eu morava, lá na Ilha do Governador, tinha um lugar chamado Engenhoca, ali perto da Ribeira. Então eu jogava no Engenhoca. Então naquela tarde ia jogar Engenhoca e Zumbi, que o Zumbi era onde ele levou o basquete para jogar com o pessoal do Zumbi. Aí eles falaram, olha Canela, nós vamos fazer um jogo aí e nós temos jogadores aqui muito bons. Você quer dar uma olhada, você pode levar o jogador que você quiser nosso. Aí ele falou, tudo bem, ele foi. Aí terminou o primeiro tempo, aí o presidente do clube lá falou, o que é, Canela? O que você achou? Vai levar quem nosso aí? Ele falou, não, eu gostei foi daquele neguinho que está lá, ó. Aí falou, e o índio, ó, chama ele lá. Ele falou, chama ele para mim. Aí o Canela falou, você quer ir pro Flamengo, garoto? Eu falei, não, eu só jogo no Bangu. Ele falou, não tem importância não, nós fazemos a transferência sua, você quer ir? Eu digo, se for vantagem para mim, eu vou. Ele falou, é vantagem sim. Quem é que leva esse garoto na Gávea segunda-feira para mim? Aí teve um senhor que falou, eu levo. E na segunda-feira ele me levou. Aí eu treinei lá no Flamengo. Aliás, estava até esperado, estava o Zizinho lá, aquela mestre Ziza, né? Que depois veio se tornar um grande amigo meu. O senhor foi para o Flamengo como juvenil ainda? Juvenil. Ainda joguei 2 anos juvenis. Certo? 48. Eu fui lá para em 48, mas no fim de 48, assim que terminou o ano de 48, aí eu disputei 49 e 50 no juvenis. Aí eu tinha, nesse caso, era 18, né, 19 e 20. Joguei 2 anos no juvenis, 49 e 50. 51 eu subi para o profissional. E aí teve o primeiro contrato? Não, eu já tinha contrato no juvenis. Já recebia? Já recebia. Ah, já recebia. É. No Bangu o senhor recebia? Não, no Bangu não, mas no Flamengo, quando eu fui para o juvenil do Flamengo, o Flamengo me pagou. Me pagava um ordenado de 1.500 cruzeiros. 1.500 mil reais, né, naquela época. Para minha mãe e para mim, eu dei um conforto à minha mãe maravilhoso, né? Não faltou mais nada para minha mãe. E daí em diante eu segui no Flamengo, minha carreira no Flamengo. Até o dia que o Oswaldo Brandão me foi buscar do Corinthians. Eu estava na seleção quando ele falou, Índio, eu vou buscar você do Flamengo, hein? Vou te levar do Flamengo. Sabe, ele gostou muito de mim, o Oswaldo Brandão, que era o treinador da seleção brasileira. Mas nós temos aqui informações que o período que o senhor chega no Flamengo é um período em que o Flamengo está passando por uma crise, que o Jair da Rosa Pinto se desentende, sai do Flamengo. Então. O senhor vivenciou isso lá? Não me lembro bem, não. Mas é possível que tenha. Mas eu cheguei garoto, a gente não tinha bem contato com essa gente, não, porque eles eram o rei do negócio. Pois é, o Zizinho, né? O Zizinho que era... Né? A gente chegava perto deles, não, ficava de longe só olhando ele de longe. Zizinho, na Copa de 50, foi escolhido o melhor jogador da Copa, etc. Como é que era essa figura do ídolo no futebol naquele momento? Para o senhor, um menino vendo ali um ídolo. Causava admiração. Nós ficávamos sentados admirando ele, né? Então eu ia para o campo, nos treinamentos, eu ficava observando muito o Zizinho, né? Como ele jogava. Passei até a imitar ele. Aí o pessoal falava, tem um garoto aí, Zizinho, que é igualzinho você, cara. Ele falou, 1 hora aí eu vou ver ele. Aí quando aí eu estava no quartel nesse tempo, aí nós jogamos a final do campeonato do quartel, né? Aí a final o Zizinho foi assistir, né? Até ele quis brigar lá, porque me anularam um gol, e ele foi lá, o Zizinho, para brigar. Aí o Ziza falou, olha, garoto, eu vou deixar minha vaga, eu vou embora, eu vou deixar minha vaga para você. Hein? Vou embora, minha vaga...
caminhonete estava com eles todos lá dentro, né? Porque todos eles estavam concentrados e foram assistir o jogo esse. Foi a final do campeonato regional do Exército. Esse ir embora dele é porque já estava com o contrato com o Bangu, foi isso? Com o Bangu, ele já estava para ir para o Bangu. Aí ele falou, garoto, eu vou deixar minha vaga aqui para você. Porque ele gostou de mim muito, né? Depois nós nos tornamos muito amigos, né? Na seleção. Mas o senhor realmente subiu, né? Subiu para o time profissional quando o Zezinho saiu, né? Não. Demorou? Aí eu joguei no juvenis. Jogou eu era mais um juvenis, ano Aí depois é que eu subi em 51 eu subi o profissional. Eu estava até na seleção de amadores, né? Aí o Flávio Costa chegou e falou, olha, garoto, você agora não tem mais nada de seleção não. Agora é aqui no Flamengo, toma aqui a camisa. Que o Durval, eles venderam o Durval lá para São Paulo. Aí abriu a vaga de minha esquerda para mim. Ele falou, agora vai ser aqui, toma a camisa agora. E eu do juvenil subi para profissional, era muito... Mas eu aguentei a vaga assim mesmo. Perdão. Vai. Não, por favor. Quais foram as principais mudanças? O que é que o senhor achou mais diferente comparado do juvenil para o profissional? Muito diferente. Jogar no juvenil era fácil. Enfrentar homem, né? Inclusive a minha estreia contra o São Paulo foi o Bauer, né? O Bauer me marcou, né? O Bauer era um senhor jogador, né? Mas não tive não, eu fui ele me deu um drible até que eu caí, a torcida riu e tal. Mas depois eu subi e fui embora. Em termos de preparação tinha diferença? De treinamento? Muito. Da água por vinho. Como vinho com a água, tá? Uma diferença muito grande. Concentração já tinha? Tinha concentração, E em termos de salário, também foi muito... o salário também aumentou, já me aumentaram o salário também. Quando eu subi, meu salário aumentaram, meu salário também. Aí eu passei a dar um conforto à minha mãe muito bom, né? Graças a Deus. E aí eu acho que é um momento interessante pelo seguinte, quando você é juvenil, você joga num certo circuito, né? Quando você passa para profissional, como você disse, você vai jogar com o São Paulo, com o estádio cheio, completamente vai diferente. jogar com Botafogo, Fluminense e Vasco no estádio cheio. Como é que é essa experiência do garoto, entendeu? Colocar a camisa do time principal e enfrentar um estádio cheio. Para o senhor foi difícil? Não, há realmente um certo temor, né? Uma certa tremo, a gente fica um pouco, né? Mas aí depende muito de nós mesmos, sabe? Para nós, como é que eu posso dizer ao senhor? Nós acreditarmos em nós, entende, senhor? Nos acreditar em nós, não se deixar se abater, né? Porque realmente que é emocionante, né? Fica nervoso, né? Vem aquele nervosismo e tal. A gente olha aqui, vê aquela multidão de gente ali, né? E sabe como era o Flamengo, né? O Flamengo é uma torcida terrível. É uma torcida ainda muito terrível. Ela é muito exigente, né? Terrível, acho que o melhor termo foi esse mesmo. Mas é uma das maiores, né? Uma das, né? Uma das. Mas aí nessa mesma época o senhor também vai à Europa, né? Com o Flamengo. E como é que foi essa viagem? Era a primeira vez que o senhor estava saindo do Brasil, Isso né? mesmo, a primeira vez do Brasil foi. Foi na Suécia. Foi uma excursão na Suécia e fizemos, se eu não me engano, foi 10 partidas que nós fizemos, né? E nessas 10 partidas nós fomos invictos, não perdemos não. Talvez houve um empate aí, né? Jogamos na Suécia, jogamos na Dinamarca, jogamos na França e em Portugal. E o senhor marcou muitos gols? Como foram os jogos? Segundo me falaram agora, eu nem me lembro mais. Parece que foi 10 gols que eu marquei na excursão. E isso que contribuiu para que o time saísse invicto? Contribuiu muito. E o senhor percebeu mudança, por exemplo, do tipo do jogador europeu para o jogador brasileiro? Ali naquela... Não, naquela época eles eram fraquinhos, sabe? Naquela época a coisa... Inocente, era inocente. Agora tá ruim a coisa. Mas naquela época era mais fácil de jogar contra ele. É meio duro, né? Principalmente os suecos, né? Então a gente deitamos e rolamos, né? O time certo do Flamengo, um time muito bom, né? A gente estava falando sobre essa questão de frequentar o estádio, né? O senhor jogava
no campo do Exército, o senhor jogava no campo lá do Zumbi, o senhor passou a jogar no Maracanã. E os campos europeus eram... Eram de primeira. Já era diferente? Já era diferente, porque eu não sei se é o clima lá, o tratamento, não sei o tratamento especial que eles dão, mas era diferente. O campo deles era um campo maravilhoso, né, para jogar. Muito bom. Todos os campos europeus. Sempre foi assim, né? Até hoje em dia. Assim. Marcou para o senhor essa diferença? A diferença é boa, que nos ajudou mais a jogar no campo daquele, era melhor. A bola deslizava. Aí nós fizemos lá o nosso papel lá. E aí o senhor volta para o Brasil e continua atuando? Eu ganhei até um prêmio na cidade de Sundisval, né? Eles me deram um prêmio, um jarro de cristal com desenho por dentro do vidro, né? Como o melhor jogador, né? Nessa excursão? Nessa excursão. Isso foi em Sundisval, numa cidade da Suécia, né? Então eles gostaram muito de mim lá e me deram um prêmio à parte para mim. Já havia nesse momento alguns jogadores, quer dizer, desde a década de 30 você tem alguns jogadores que estão jogando em times estrangeiros, né? Na Argentina, jogadores brasileiros jogando na Argentina, o próprio Domingos da Guia foi jogar na Argentina, né? Na Europa, né? O Juninho. Precisava ver ele jogar. Vai jogar. O senhor viu o Domingos jogar? Eu treinava com ele, no Bangu eu cheguei a treinar com ele. Uma vez eu dei uma trombada nele, ele ficou muito zangado comigo. Eu dou garotinho pequeno, né? Ele, mão, assim, da sua altura forte, assim igual o senhor. Então, me deu uma dura ele, tá? Gritou comigo lá, eu fiquei meio assustado com ele. Mas ele não era muito vigoroso, né? Não. É que foi sem querer também que eu dei a trombada nele, tá? Ele não gostou. Mas esses jogadores que foram para o exterior, né? Primeira leva, abriu um mercado. O senhor tinha, assim, o jogador brasileiro, ele tinha já nesse momento a possibilidade de jogar fora e via isso como uma boa possibilidade, ou aqui no Brasil já bastava? Os salários não eram tão diferentes? Não, mas lá tinha muitos jogadores que deixaram muito a desejar lá, sabe? Talvez por parte disciplinar, abandonavam os campos lá. Então isso tudo era ruim para os que chegavam, né? Ou pelo menos a nós que procedíamos direito, né? Nos prejudicava, inclusive, com isso. Eu não sei se continua ainda assim. Né? Quer dizer, nesse momento, então, tinha essa marca, né? Que o jogador brasileiro era... Inclusive em Portugal, né? Deve ter aí, não sei se ainda continuam assim, ou se a coisa melhorou. Nesse período que o senhor está falando, década de 50, já tinha, então, essa restrição a jogador brasileiro pela indisciplina, pela... por certas coisas que faziam lá que não era legal. E aí, quando o senhor volta para o Brasil, o senhor continua jogando no Flamengo? Não. Quando eu voltei, eu já estava com certa idade. Não, eu ainda estava novo ainda, mas eu não quis mais jogar, não. Mas o Gentil Cardoso pediu para mim terminar um campeonato no América para ele. Aí eu peguei e terminei, joguei umas partidas pelo América. A gente está falando, voltou dessa viagem. Da viagem. Em 52. Sim. Aí quando eu voltei, eu já tinha o lugar certo no time, porque o Flávio Costa gostava muito de mim, né? Então quando nós voltamos da excursão, eu fiquei com a posição para sempre, até o dia que eu saí do Flamengo. E o senhor, é uma época que o senhor está marcando muitos gols. Como é que era o relacionamento com a torcida? O senhor a torcida gostava muito de mim. Gostava porque eu era muito guerreiro, né? Eu lutava muito, eu dava tudo de mim, né? Então a torcida gostava, a torcida do Flamengo gosta disso. Ele quer jogador que lute, que brigue, né? que mostre, né? Mostre trabalho. Aquele que fizer isso no Flamengo se dá bem, ele fica um ídolo da torcida. Os jornalistas, como é que era essa relação com os jornalistas? Também muito boa. A minha também, do Valdo Cosa, aquelas turmas todas, né? Eles falavam muito bem de mim pela rádio, Ari Barroso. Eu fui muito feliz nessa Ari Barroso era isento, não era? Era muito isento. Era fora de série. Ari Barroso era... Ele não tinha preferência clubística, né? Ele era flamenguista. Sim. Ele era flamenguista doente. Então o senhor era um dos queridos do Ari Barroso. Como eu disse, eu fui muito feliz no futebol. Sabe? Deus me ajuda até hoje, graças a Deus, Deus está me ajudando. E nessa época, o fato do senhor estar fazendo sucesso no futebol, isso interferiu na sua vida pessoal? Ou seja, o senhor casou, teve filhos? Foi nessa época? Casei. Ou foi depois? Não, eu casei, tive filhos, meus filhos.
Tive 9 filhos ao todo. Nossa! 6 homens e 3 mulheres. E que época mais ou menos que o senhor casou? O senhor se lembra? 51. 51. Então o senhor casa antes de ir para essa excursão na Europa ou depois? Antes. Antes. Antes da excursão. E a mulher do senhor fica aqui no Brasil quando o senhor vai ou ela vai com o senhor? Mas não deu muito certo não, sabe? Não deu muito certo o casamento não. Ah, tá. Não deu muito certo não. E eu tive que viver minha vida com minha mãe mesmo, sozinho. E eu vivi mais minha parte com minha mãe. Ah, e o senhor acha que não deu certo também por causa do futebol? Porque foi uma época que o senhor estava muito popular, era um ídolo da torcida ou não teve nada a ver com isso? Não teve nada a ver com isso não. É que não deu certo mesmo. Não deu certo. Não deu certo. Não deu. Em 53, nós temos aqui registrado, o Flamengo vai participar de um torneio em Buenos Aires. Joga com Boca Juniors. Isso mesmo. Acho que até Botafogo estava nessa também, não? Era um torneio quadrangular. Botafogo também. Nesse período já era muito forte a rivalidade Brasil e Argentina, né? O torcedor argentino ele hostilizava o jogador brasileiro, até mesmo por questões raciais. É verdade. O senhor sentiu isso na viagem? Sim. Eles tinham isso. Essa mania de grandeza diante de nós. Sabe? Realmente o futebol deles era um futebol assim, igual o nosso, né? Tão bom quanto o nosso. Né? Mas eles tinham sim essa mania, assim, esse desprezo. Até hoje eles acham que é melhor do que nós, mas não fizeram nada ainda para passar essa nossa Mas marca. nessa excursão específica, o senhor teve problema com o jogador argentino em campo? Não, a torcida não. hostilizou? Não. Não Tive teve problema, nada? não. Se eu não me engano, nós fomos até campeão Flamengo. Foram. Né? Se eu não me engano. Foram campeões. Era o River, o Boca Juniors, Botafogo, Flamengo, eu não sei se tinha mais um. Não, eram 4 times, era isso Eram mesmo. 4, né? Então é isso mesmo. Então qual que foi a emoção de ter feito o gol que viabilizou o empate com o Boca Juniors? Até aí, o gol é sempre uma emoção, né? O gol, principalmente esses gols decisivos assim, que é necessário, então é uma vibração, né? Uma coisa fantástica. Bom, e é interessante porque também no ano de 53 o Flamengo é campeão, mas esse também é um título que vai ser reconhecido só mais tarde. 53? Né? O título é decidido atrasado, né? Na realidade ele é decidido em janeiro de 54. Era o calendário, né? Da época. E como é que o senhor vê essa coisa do senhor ter sido campeão em 2 torneios tão diferentes? Porque um com a torcida argentina muito forte, pressionando. E do outro lado, no caso brasileiro, a torcida flamenguista pressionando. Eu não sei se foi muito. contra o Vasco da Gama, foi essa decisão? Foi? Não me recordo. Não me lembro também. Eu acho que foi contra o Vasco, né? Realmente, aí isso tudo nos traz mais experiência para nós, né? Porque jogar na Argentina com aquela gente e se sair bem, então passou pela prova. Dá né? tranquilidade. Dá tranquilidade em outros jogos que nós vamos fazer. Porque se aquele jogo foi tão difícil, tão... Né? Então, agora quem vier agora está bem-vindo. Bom, e aí vem 54. Como é que vem a escalação para a Copa? Quando que o senhor foi escalado? Como foi essa escalação? Bom, na Copa do Mundo eu fui como reserva do Baltazar, porque nessa época o Baltazar que era o titular, quem mandava na posição era o Baltazar. O Zezé, como é que o senhor recebeu a notícia que o Zezé Moreira tinha chamado o senhor para a Copa? Não, pelo clube mesmo, o clube como me comunicou. E o Zezé Moreira me botou como reserva de Baltazar. Falou, Índio, eu não posso tirar você agora do time, porque quem vem jogando vai ser o Baltazar. Apesar que eu gostaria muito que você jogasse, mas eu não posso também tirar o Baltazar, agora que me serviu tanto, precisei tanto dele, agora tirar para botar você. Não posso fazer isso. Então você fica de reserva, treina, se prepara, para o dia que você precisar entrar, você está... Vocês treinaram no Brasil e na Suíça? Começaram a treinar aqui? Começamos a treinar aqui. Quanto tempo, o senhor lembra quanto tempo foi de treinamento antes da Copa? Acho que foi uns 3 meses, mais ou menos, se eu não me engano. Foi... porque antes tinha esse período muito longo, né, de preparação para a Copa. Agora eu não sei se foi 2 meses.
Eu sei que nós fomos para São Lourenço, né? Ficamos lá um tempo lá em São Lourenço, depois fizemos mais umas preparações aqui no Rio, aí seguimos para Suíça. Deixa eu fazer uma pergunta de ordem prática. Durante o período em que o senhor está servindo a seleção, esses 2 meses, mais o período da Copa, mais ou menos um mês, o seu salário era pago pelo Flamengo? Ou era a CBD que pagava? Eu não sei se nessa. Eu acho que era por conta da CBD. A CBD que arcava? Eu acho que sim. Porque nós estávamos servindo a ela, eu acho que era a CBD, sim. A CBD que pagava. Eu não posso ligar, você me desculpa, porque sim. Eu também, na minha falha aqui, porque a idade chega assim, a gente fica um pouco. A gente gostaria de falar fica um pouco com falha. Sobre esse período de preparação, né? Que o senhor vai conviver com jogadores, né, de São Paulo, jogadores com os quais o senhor não tinha muito contato. E principalmente, eu acho que um ponto que não dá para escapar, o senhor vai conviver, o senhor mesmo citou já 2, Baltazar e o Bauer. 2 jogadores que tiveram 50. Isso. Né? 50 todos nós sabemos que é um trauma do futebol brasileiro. Isso, né? Como é que esses jogadores em 54, eles ainda expressavam isso? Né? O Castilho, o Bauer, o Baltazar, eles ainda manifestavam essa dor pela perda da Copa? Não. Já tinha superado? Não, já tinha superado tudo, tá tudo superado, não tinha não. Não tinha esse ranço de... E nosso ambiente era muito bom, tá? Todo mundo gostava de todo mundo, então o ambiente era ótimo. Uhum. E o senhor estava lá treinando para ser o reserva do Baltazar? Eu era reserva do Baltazar. Baltazar cabecinha. Aí quando chegou na final, cabecinha de ouro. Quando chegou contra a Hungria, aí Zezé falou: Índio, quem vai jogar hoje vai ser você. O senhor não tinha entrado em nenhum jogo? Não, nenhum jogo. Tá. Aí na final, que era o jogo decisivo, né? Contra a Hungria. Era um jogo eliminatório. A Hungria estava com uma seleção maravilhosa. Era uma seleção que eles vinham desde 14 anos, todos juntos jogando. De 14 anos até aquela idade de 20 a 30 anos. Né? Então era uma equipe que jogava de maravilha. E além deles terem um conjunto muito bom, eles jogavam muito. Eles eram muito bons de bola. O Puskás, né? Jogavam muito. Tanto quanto nós. Vocês tinham informação sobre a Hungria? Assim, sabiam exatamente como ela jogava? Conheciam os jogadores? Não houve muito esse... Porque o Hovland, que era o time que era a base da seleção da Hungria, ele teve no Brasil antes da Copa. E passeou sobre todo mundo. Inclusive passeou no Botafogo, deu uma surra no Botafogo, etc. Vocês não tinham essa informação? Mas eles jogavam bem. A seleção da Hungria era muito boa. Dificilmente eles perdiam. Eles tinham um esquema de jogo, jogadores adequados para aquele esquema de jogo. Eles tinham uma jogada que em 10 minutos de jogo eles faziam 2 gols em qualquer time. O Cox era um jogador, né, que era magrinho mas um cabeceador de primeira. Esse, para mim, foi melhor que o Baltazar. Porque ele subia muito magrinho, ele ia lá na luz tranquilo, lá em cima. Deixava o zagueiro cair embaixo. Então eles tinham uma jogada que o Puskás jogava a bola entre as costas do lateral. E o extrema dele entrava, já sabia, parava na linha. Dali ele jogava na marca do pênalti. Então de lá o Costa subia. Já estava tudo ensaiadinho. Tudo ensaiadinho. E olha, falhava a primeira, falhava a segunda, na terceira eles faziam, não tinha jeito. E eles faziam em 10 minutos de jogo, eles faziam 2 gols em qualquer equipe. Dizem que uma das diferenças era justamente essa, que o time da Hungria ele fazia um pré-aquecimento para o jogo. Fazia. Que eles já entravam no jogo num ritmo acelerado e as outras equipes não... Eles faziam sim. O senhor entrou como titular nesse jogo? Nesse jogo, na final, sim. E o senhor sentiu isso, essa pressão húngara no início? Sim. Vivenciou isso mesmo? Eles eram um jogador muito rápido. Né? Nosso meio-campo era um pouco lento, né? E os dele não, deles era muito rápido. Esse Puskás, então, o Puskás nesse tempo não jogou, não. O Puskás não jogou. Esse jogo o Puskás não jogou, tá machucado. Jogou o Deguti. Mas esse Deguti que jogou mais que o Puskás. Foi mais jogador naquela partida do que o Puskás. Porque ele jogou muito. Aliás, a equipe deles toda, né? Uma equipe maravilhosa. Tão bom quanto nós, mas não sei, o nosso meio-campo ficou perdido, né? Perdemos o meio-campo, nós não encontrávamos o jogo e não chegávamos lá.
Eu ainda fui lá, ainda arrumei um pênalti lá, mas não foi possível. Esse que foi, parece que foi 4-2, 4-2, né? 4-2. Foi. Agora, esse jogo ele é muito mais lembrado pelo que aconteceu depois do jogo. E o juiz também puxando para lá, puxando a brasa. Favoreceu, é? Favoreceu sim. O pênalti que ele marcou contra nós não era. O Pinheiro caiu, conforme caiu, a bola bateu no braço do Pinheiro, ele ia botar na marca do pênalti. O Pinheiro se pega a bola com a mão, não fez isso com a bola que bateu no braço dele, ele deu pênalti. Quando terminou o jogo, foi a polêmica, que teve uma briga monstruosa. Houve briga assim, pau comeu. Como é que foi? Dizem que o próprio Zezé Moreira tomou a iniciativa, né, de partir para a briga, né? Pois é, eles ficaram de zombaria lá, né? Ficaram zombando, tá? Aí começou a briga, não sei se foi com o Djalma Santos, não sei como foi lá que começou o negócio lá. Mas já foi no vestiário, né? Não, na entrada do vestiário, lá fora do vestiário. Ali foi que começou o pau comer. E foi generalizado, todo mundo se envolveu? Houve. O senhor também deu uns pescoção? Não. Eu fiquei olhando de lá, a confusão lá terrível, lá, eu fiquei lá olhando. Ele era gozador também. Perder um jogo e ser eliminado da Copa, como é que foi essa sensação? É desagradável, sim, tá? Pouco isso. Que tinha todo um sonho de recuperar o que perdeu em 50, né? Mas a equipe deles era muito boa, sabe? Era difícil de ganhar dele. Então o senhor acha que a vitória acabou sendo merecida? Porque se o juiz não tivesse favorecido eles tanto, talvez eu dissesse que sim, né? Mas o juiz puxou, principalmente o pênalti, né? Numa hora que não era para vir, veio, e então eles cresceram no jogo. Eles eram bons. E nessa época, como é que... Porque na época a FIFA atribui a derrota do Brasil a um complô comunista e convoca a torcida para ir até o Galeão esperar o senhor, os jogadores, né? Entre eles o senhor. Como que foi essa recepção no aeroporto do Galeão, quando vocês chegam da... Esse aí eu não posso lhe dizer, porque assim que eu cheguei, que foi liberado minha bagagem, já tinha uma pessoa me esperando e já, sabe, eu não tive mais contato assim. Teve contato com o público ali? Não. Eu peguei minha maleta, minha mala, e em seguida já estava me esperando, o pessoal já estava me esperando, e eu entrei dentro do carro. Nós vimos num livro, tem uma foto do Bauer, que era capitão da seleção, né? Era o Bauer. O Bauer entrando em campo, na Copa, com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ele carregando uma Nossa Senhora Aparecida. O senhor lembra disso? Eu acho que sim. Eu acho que eles levaram sim a imagem da Nossa Senhora Aparecida. Isso era do Bauer ou isso foi uma coisa pensada pela própria CBD, né? Porque tinha essa ideia, né, de que eram comunistas ateus, que os húngaros eram comunistas ateus, etc. Você acha que associa essa ação do Bauer a uma questão fé dele, ou foi algo que a própria direção da CBD eu não posso lhe dizer agora, porque essa parte eu não... Eu sabia assim que tinha qualquer coisa de um santo, sim, mas eu não sabia qual era a motivação. Qual era a motivação dele. Talvez a fé dele, né? E aí quando o senhor volta para o Brasil, o senhor continua jogando no Flamengo. Aí o senhor volta a jogar no Flamengo. E como é que foi essa época? Foi uma época que o Flamengo estava muito bem, né? Como que foi essa o Flamengo foi em 54, né? Foi o bicampeonato, se eu não me engano, do Flamengo, né? Ganhou 53, 54. 53, 54. Né? Esse ano foi um ano melhor da minha vida de futebol, foi 54. Porque nós não perdemos, se eu não me engano, nós fomos invictos. Né? Daí, no seu relatório? Não sei, não está aqui não. Mas fomos invictos. Mas mudou alguma coisa no relacionamento do clube com o senhor? O salário do senhor aumentou porque o senhor tinha jogado na Copa ou continuou a mesma coisa? Não. E em termos de preparação física, melhorou do que era antes ou era a mesma coisa? Como que ficou? Não, a mesma coisa. Ficou o mesmo ritmo de treinamento, os mesmos dias.
E aqui tá dizendo, inclusive, nos dados que a gente tem aqui, que foi o ano em que o senhor marcou mais gols, né? Foi. 41 gols, né? Eu fiz muito. Eu estava muito bem esse ano. Esse ano foi o melhor ano que eu fiz no Flamengo, sabe? E em 55 é uma época que o senhor também faz vários amistosos, né? Participa de vários amistosos. 55, né? né? Quais foram os amistosos mais marcantes que o senhor participou? Agora a senhora vou ficar devendo essa coisa, eu não me lembro. A cabeça agora não dá para lembrar, não. É porque foi uma nova excursão para a Europa, né? Foi nova excursão. O senhor... Mas essa eu não fui, não. O senhor não foi, não? Essa eu não fui, não. Ou nova discussão? Do Flamengo. Do Flamengo? Né? Agora eu não me lembro. Agora eu não vou nem falar nada porque eu não me lembro, não estou lembrado se eu fui ou não. Não estou lembrado, não. E aí, em 56, no Campeonato Carioca, o senhor o Flamengo vence o São Cristóvão por 12-2, que é uma das maiores goleadas registradas no Maracanã. Como é que foi esse jogo? Conta pra gente um pouco sobre esse jogo. Foi um jogo muito fácil, sabe? Fácil porque o Flamengo acertou uma partida muito boa, né? O Evaristo era um jogador que jogava comigo, né? E deu tudo certo para mim, Evaristo, né? Evaristo parece que fez 6 gols, 5 gols parece. Né? O Evaristo era um jogador muito habilidoso, né? Muito bom. Então acertamos essa partida boa e nós, em vez de ficar brincando essa coisa, nós jogamos sério, né? Respeitando o adversário e fizemos esse placar longo assim. Nesse ano tinha outros jogadores que tinham ido para a Copa com o senhor e também estavam atuando no Flamengo? Tinha, Rubens e Dequinha. Rubens e Dequinha. Nós fomos nós 3 para a seleção mundial, 54. E o senhor retorna à seleção em 57, né, para o Sul-Americano, né? Sul-Americano. 57. Teve o Sul-Americano. O Brasil perde o Sul-Americano. Perdemos para a Argentina. Foi? Foi. 2-1, se eu não me engano. Perdemos para a Argentina 2-1, Sul-Americana. É verdade. E aí já tinha uma renovação na seleção, né? Já eram novos jogadores. É verdade. Como é que era esse novo grupo que o senhor conviveu ali? No Sul-Americano, né? Também eu não. Agora me passou também pela cabeça, agora que eu não me recordo assim. Foi nesse. Essa seleção, você estava falando do Oswaldo Brandão, né? Essa seleção do Sul-Americano foi treinada pelo Oswaldo Brandão. Aí já era Oswaldo Brandão. Aí já era Oswaldo Brandão, não era mais Zezé Moreira. Não, Era Oswaldo Brandão. Exatamente. Sim, depois desse aí nós fomos para a eliminatória, se eu não me engano. Foi, exatamente, com o Peru. Contra o Peru, Porque os outros 2 candidatos parece que, devido a alguns problemas nos países deles, não puderam. Foi simples, foi Brasil e Peru só 2 jogos. Né? O senhor marcou, inclusive, gol na eliminatória. Marquei o primeiro gol lá no Peru. Primeiro jogo. Mas a seleção peruana estava fenômeno, sabe? Estava extraordinária. Foi a melhor seleção que eles fizeram, até hoje. Melhor que a de Cubijas, da década de 70? Melhor. A de 58. A de 57, né, nas eliminatórias, eles estavam muito bem. A seleção, Benítez, o zagueiro central, que me deu trabalho a mim, e o Caldeirão, o Asca, o goleiro muito bom também, uma seleção maravilhosa. Tá? Então lá no Peru foi 1-1. Olha, eles começaram o jogo já fazendo gol em nós. 5 minutos de jogo, 1-0 para eles. E bola na nossa trave. E todo o nosso time recuado, recuou o nosso time todo. E eles dominando em cima. E terminou o primeiro tempo, foi um sufoco que nós levamos, sabe? Com o tempo é uma coisa. E a torcida deles, vencer ou morrer, gritando. Né? Incentivando eles, que corriam mais do que. Bom, aí foi quando aos 20 minutos eu marquei esse gol. Aliás, esse gol que eu marquei foi uma imitação do Pelé, eu aprendi com o Pelé, sabe? Por incrível que pareça. Garoto. Aprendi com o Pelé porque jogou, eu estava no Corinthians e jogou. Não foi isso não. Não, foi o outro jogo. Eu estou confundindo.
Não é esse não. Esse jogo da eliminatória ainda não era o Pelé. Mas qual foi o gol que o senhor aprendeu com o Pelé? Foi uma bola que veio da defesa para ele. Mas acontece que ele estava com 2 zagueiros nas costas dele. 2 zagueiros, que era o Olavo e Goiano, que batia muito, né? Então ele era muito sabido, o Pelé, né? Muito, enganava todo mundo. Então ele botou o peito para dominar a bola com o peito, né? Abriu os braços e botou o peito, mas para enganar eles dois. E os dois vieram para quebrar. Mas quando a bola chegou nele, ele não dominou a bola no peito, não. Ele deixou a bola bater no chão e deu a volta pela esquerda aqui e saiu correndo. A bola bateu no chão e fez aquele arco, né? Aí o goleiro, o Gilmar, quando viu a bola vindo, viu uma sair do gol. Mas quando viu uma sair do gol, aí ele já vem chegando já. E a bola já vem chegando. Ele fazia tudo certo, o Pelé, né? Quando ele foi chegando, a bola foi chegando também. Aí o Gilmar parou na metade do caminho, porque não dava para chegar. E ele, com o lado do pé, ele bateu por cima do Gilmar. Exatamente essa jogada eu fiz com eles lá também. Que era o Asca e o Benítez, que os dois batiam muito. Os zagueiros peruanos. Jogava muito e batia muito. Era um problema para jogar contra ele. Aí o senhor fingiu que ia pegar a bola? Aí eu fingi que ia parar a bola, né, mas eu deixei ela bater e sair. Aí os dois chegaram, mas ela já tinha... E eu dei uma corrida por fora rápido. Quando eu cheguei, o Asca também ficou parado, porque ele pensou que dava para chegar, mas não deu. Aí eu, com o lado do pé, também bati por cima dele. Então aí foi 1-1. Esse gol esfriou ele, sabe? Aquela pressão que ele estava, freou. Foi como água fria na quente. Aí terminou 1-1. Esse gol foi muito importante. Esse gol foi muito importante porque no Maracanã, depois, nós empatamos de 1-1. Não, nós ganhamos de 1-0 o gol do Didi numa falta minha. Que eu peguei o Benítez, eu digo, agora tem que ir, não tem como. E o Caldeirão dizia assim pro Benítez, Benítez, quebra a piada desse negrito. Aí eu dizia, vem tu. E chegou aí no Maracanã, aí quando nós entramos em campo, eu cheguei, como é, Caldeirão, vai quebrar minha perna agora? Ele falou, não, hoje é brincadeira. Eu falei, tá bom, vamos jogar então. Aí o senhor partiu pro zagueiro e ele sofreu a falta. Exatamente. Não era possível, porque a bola... Eles chegaram no Maracanã e jogaram a mesma coisa que jogaram no campo deles, igual. Encurralando a gente lá dentro. Não é possível. Aí eu peguei uma bola, tem que ser agora. Parti para cima do Benítez e dei um jogo de corpo nele, né? Deu um drible nele, mas ele pegou, me deu um pontapé, me derrubou. Aí foi falta ali, na entrada da área. Aí eu ia até bater, eu peguei a bola para bater, o Didi falou assim, deixa comigo, Pantera. Que ele me chamava de Pantera. Mas o Didi era um mestre nas cobranças de falta, né? Eu não tinha nada que me meter em bater. E ele bateu de uma maneira que o Asca não deu. Ela passou raspando assim atrás, assim. 1-0. Então esse gol meu foi importante lá no Peru, porque não precisou ter a outra partida. Porque se eles ganham de 1-0 lá e nós ganhamos, ia ter a terceira partida lá no Chile. Já estava o campo marcado. Então, como saiu esse gol lá meu, então nós classificamos o Brasil. Classificou para a Suécia. Aí ficou classificado o Brasil. Não precisou ter a terceira partida. Porque essa terceira partida ia ser perigosa, porque os homens não estavam de brincadeira, não. O senhor está falando vencer ou morrer, né? Até o Evaristo, que jogava comigo na frente, o Evaristo teve que voltar. O Evaristo, mas era habilidoso ele, né? Teve que voltar para ajudar lá, que a coisa estava ruim. E eu fiquei sozinho lá na frente. E o Benítez e o Caldeirão não era fácil, eles eram difíceis de jogar. O Benítez tinha quase 2 metros de altura. Nossa. Forte. E batia muito. Né? E logo na sequência, o senhor também na seleção brasileira disputa a Copa Roca, né? Com a Argentina, e faz gol nos 2 jogos. Com a Argentina. Nós perdemos 2-1. Mas faz gol nos 2 jogos. Eu acho que sim, não me lembro bem. Mas foi 2-1 para eles. Eu sei que foi 2-1 para cá. Agora eu não sei se eu fiz o gol, se o gol foi meu. E foi nesse torneio que o Pelé estreou na seleção. Foi. O senhor lembra dele? O Pelé? Ele estreou lá, mas eu não estava, né? O senhor estava. Com o Pelé? Na Copa Roca. Nos jogos contra a Argentina. Não, mas eu não cheguei a jogar com o Pelé, não. Não jogou essa Copa Roca de 58? Não, eu joguei sim, mas no Pelé não estava, não. O Pelé ainda não estava ainda, não.
Quer dizer, quando o Pelé vai para a seleção, o senhor já não está mais? Não, já não estava mais. O Pelé não... Esse foi o melhor de todos que eu já vi, sabe? Foi o melhor de todos. Pois é, e ainda em 57, quando o senhor volta de todas essas partidas, o senhor é transferido, quando ocorre a sua transferência do Flamengo para o Corinthians, né? Como é que foi essa negociação? Olha, o Oswaldo Brandão, quando eu estava com ele na seleção, ele falou: Índio, eu vou te buscar, vou levar você para o Corinthians, porque o Baltazar estava para ir embora, né? E foi mesmo, realmente foi embora do Corinthians. Para onde que ele foi? Não sei, eu não sei se ele parou, parece que ele parou, parece que ele parou de jogar. Já estava no final já. Aí o Oswaldo Brandão falou: Índio, eu vou te levar para o Flamengo. Eu pensei que era brincadeira dele, né? Eu sei que uma tarde eu estava lá, quando chegou a notícia, né? O presidente do Corinthians falou: Índio, você agora pertence ao Corinthians agora, você agora é do Corinthians. Eu até me assustou. O Freitas não gostou nada disso, né? O Freitas ficou muito aborrecido. Freitas Solite? Freitas Solite, ficou muito zangado, né? Aí ele já chegou lá, naturalmente pagou bem o Corinthians pagou bem, né? O Flamengo. Aí eu fui embora. E quais foram as maiores diferenças que o senhor notou? Sair do Flamengo e ir para o Corinthians? Qual era a maior diferença? Não, olha, não houve diferença, porque de torcida principalmente, a torcida do Corinthians também incentivava muito, né? Eles brigavam, lutavam, a torcida era terrível também do Corinthians, é igual do Flamengo. Então, eu fui muito feliz também no Corinthians, né? Fui muito feliz. Mas o salário era melhor no Corinthians? Não, foi pouca coisa também, não foi essas coisas todas, não. E em termos de infraestrutura do clube, o Corinthians tinha um treinamento, uma preparação física maior do que no Flamengo? Não era a mesma coisa? E a mudança Rio-São Paulo, não foi difícil, não? Não foi não. Se adaptou bem? Deve ser bem. Apesar de era frio, né, São Paulo, mas não teve problema. Uma das grandes reclamações que naquela época tinha é que o Campeonato Paulista ele demandava muita viagem para o interior. Nós fizemos... E eram deslocamentos grandes, né, que no Rio de Janeiro não tinha, né? Nós fizemos uma dessas também com o Corinthians. Jogou muito jogo no interior? Vamos lá, Bélgica... Não, no interior do estado. Aqui pelo estado. Do interior do estado de São Paulo. Que o Campeonato Paulista ele era mais... sim, interior de São Paulo, isso é verdade, sim. E é difícil, jogos muito difíceis, né? Porque aquela gente é muito barrista, né? E é difícil jogar lá. Puxa, pega de pau lá dentro. O que os jornalistas à época falavam era essa grande diferença. Que o Campeonato do Rio era um campeonato quase que metropolitano. É verdade. E o Paulista você tinha que se deslocar para Bauru, etc. E tal, e desgastava e tinha que enfrentar a torcida hostil, né? O senhor sentiu isso também, né? Sentiu, é verdade. Muito. O senhor enfrenta o Zizinho, né, no Campeonato Paulista, né? Mestre Ziza, meu seu amigo, grande ídolo. Meu amigo. É seu adversário lá, né? Jogando no São Paulo. Né? Isso foi a final do campeonato. Aí tem um caso até aí muito triste aí, que o Luizinho se aproveitou de um problema conjugal lá né? Então o Luizinho, ele foi lá, o Luizinho falou: tu tá jogando aqui, tua mulher tá lá. Pro Zizinho? Pro Luizinho. O Zizinho falou pro Luizinho? Não foi o Zizinho, foi o Dino, o centroavante. E o Luizinho é que carregava o nosso time, era o Luizinho. O Luizinho é que trazia as bolas e servia para mim. Aí ficou o Rafael sozinho, porque o Luizinho não jogou mais depois disso, o Luizinho não jogou mais. O rapaz perdeu a cabeça por completo, não jogou mais. E o Zizinho nesse tempo estava lá no meio campo, o Zizinho jogava muito, né? Comandando, e eu, Luizinho, pelo amor de Deus, presta atenção aqui, o Luizinho correndo atrás do Gino para não pegar o Gino, né? Deixe, depois você resolve isso, mas não adiantou. O Luizinho se perdeu. Então perdemos um jogador. Aí ficou só o Rafael, aí eu tive que voltar também, aí ficou ruim para mim. Aí o Corinthians meteu 3 gols na gente, 3-1. Perderam o campeonato ali. Perdemos o campeonato que nós não podíamos perder. Se o Luizinho está concentrado no jogo, nós não perdíamos o jogo. E qual foi a reação da torcida?
diante dessa Mas perda? eu acho que a torcida não tomou conhecimento, não. Não, da perda do campeonato. Aquele descontentamento, né? Depois passa, já vem outra. Porque, na realidade, esse jogo ficou conhecido como a tarde das garrafadas, porque a torcida toda tirou garrafa no estádio. Eles eram terríveis, sabe? Eles brigavam. Mas chegou a machucar alguém, alguma coisa, envolver algum jogador? Não foi do ou nosso não? conhecimento. Não? E aí, e depois aí o senhor continua jogando pelo Corinthians, Continuei certo? pelo Corinthians. E Mas o senhor não é convocado para a Copa de 58, né? Não, porque eu estava machucado. Ah, é? Aí eu estava machucado, não podia ir. como que o senhor tinha se machucado? Era o meu dedo. Tive um problema no dedo e não consegui. Fiquei 3 meses parado, justamente na época da Copa do Mundo. E eu fiquei parado esse tempo todo, não tinha condição. O senhor conhecia o Feola? Não, Não conhecia, né? não, mas a intenção dele era me levar. Ele chegou a conversar com o senhor? A intenção dele era me levar lá, mas não foi possível. O departamento médico do Corinthians me dispensou. Mas precisou operar, não? Não precisou operar, não. Agora foi uma coisa fantástica. Depois que saiu a escalação, depois que eu fui cortado, aí eu fiquei bom. Depois eu fiquei bom, mas antes eu não aguentava nem calçar o sapato. Eu andava de chinelo. Aí quando terminou, parecia que era uma coisa que não me deixou ir, sabe? Incrível isso, sabe? Eu notei isso. Quando terminou a convocação, fui dispensado, aí o dedo começou a melhorar, pronto, comecei a jogar. Incrível. Parece que era uma coisa que não me deixou ir. Não sei o que era, mas... Destino, né? O que o senhor sentiu em ver o Brasil campeão pela primeira vez e não ter participado? É uma alegria muito grande. Mesmo sem ter participado dos jogos? Mas como torcedor, né? Alegria, né? É seus companheiros, né? Pessoas que você jogou. Então, meus companheiros. Principalmente pela primeira vez, né, que nós já tínhamos perdido a de 54 aqui na nossa mão, né? Deixamos fugir, né? Eu não sei o que foi que houve aquilo ali também. Nós com um time tão bom, 50. com uma vantagem tão boa, né? Nós com uma vantagem muito boa, e ao início do jogo, nós devemos jogar pelo empate, né? Fiz E 1 a no 0. início do jogo fizemos 1-0. Timão daquele, nossa, eu não entendi. O senhor era muito novo, né? Eu? É. Nada. 19 anos, né? Naquela época? Na época da Copa de 50 já tinha 19 anos. Tinha 19 anos. 19 Mas sentiu muito, né? Como torcedor sentiu. Sabe como é? A gente ainda não estava bem ligado ainda no futebol assim, né? O senhor chegou a jogar com bigode? Joguei com ele no Flamengo muito, João Ferreira. Não entendo a história do Obdúlio e ele. A história do Obdúlio Varela e ele, que o Obdúlio bateu nele. Não, sabe o que é? Que os uruguaios têm uma mania de bater assim no rosto. É deles lá, isso é uma brincadeira que eles têm lá, de chegar um bate no rosto do outro. Então ele fez isso no bigode como se fosse naquela brincadeira deles. Então quem viu deu a impressão que o bigode deu um tapa, que o rapaz deu um tapa no rosto dele. Mas não, é deles mesmo aquilo, eles fazem com os colegas dele, com eles. É deles, são as coisas que eles inventaram lá. Então viram ele fazer assim com o bigode, né? E disseram que deu um tapa na cara, deu não. E que o bigode teria ficado intimidado. Não foi não. João Ferreira, né, se eu não me engano o nome dele. O senhor, depois dessa passagem pelo Corinthians, o senhor vai jogar na Espanha, né? Aí eu fui. Aí Porque... o Corinthians me vendeu para lá. Naturalmente pagaram bem, né? Pagaram bem, o Corinthians me vendeu. Mas como que foi essa negociação? Porque um pouco antes eu do nem senhor... sei, a senhora sabe, senhorita. Quando eu cheguei, você agora é do Espanhol de Barcelona. Eu disse, o Índio, agora você vai para o Espanhol de Barcelona. Já está tudo pronto, já as passagens vão chegar para você. Assim.
O senhor acha que isso aconteceu pela atuação do senhor no jogo contra a Catalunha, que foi o último jogo que o senhor jogou na excursão que o Corinthians fez na Europa, não foi? Eu acho que já tinha qualquer coisa assim lá. Já tinha qualquer coisa assim, entre eles, né? Uhum. Entre o clube. Eu estava bem, eu estava jogando muito bem, né? Aí eu acho que houve, sim, uma negociação lá, entre eles. Mas não me tomaram parte, foi quando falaram, você agora pertence ao futebol da Espanha. Lá. Então lá vou eu para a Espanha. O senhor jogou 2 temporadas? Não, eu fiquei lá 6 anos. 6 anos. No Espanhol do Barcelona. O senhor jogou contra o Real Madrid Joguei muito contra o Real Madrid, Stefano. Barcelona, do Stefano. Esse time do Real Madrid é visto como um dos maiores times da história, né? O time do Real Madrid, do Puskás e do Di Stefano. O senhor que jogou contra ele. É porque eles são muito ricos, né? É um clube muito rico. Né? Então eles sempre, todas as temporadas deles, eles põem um time de primeira. Né? Bom. Puskás jogou lá também. Pois é. E era ruim jogar contra ele porque só tem jogador bom. Atrás é bom, o meio é bom, a frente é boa. O Evaristo também jogou no mesmo tempo. O Evaristo jogou no mesmo período que o senhor. É. Ele jogou no Barcelona e no Real Madrid. Ele jogou no Barcelona, depois foi pro Real Madrid. Eu joguei só no Espanhol, só. Azul e branco, né? Azul e branco, isso mesmo. A cor dele. Periquito. Periquito da Catalunha. É isso aí. E como é que foi essa mudança? O senhor era casado nessa época, já tinha filhos, foi com a família para a Espanha? Porque era uma época também que não era ainda tão comum como é hoje, os jogadores se mudarem para a Europa, né? Como é que foi essa mudança? Conta um pouquinho pra gente. Eu estava casado com meus filhos, foi todo mundo, levei meus filhos, vamos lá, todo mundo. Um frio, aquele frio terrível, né? Pegamos uma geada lá que cobriu os carros tudo de gelo, né? Nossa porta para não poder abrir de manhã, de tudo gelo. Teve que vir máquinas de Portugal para quebrar aquele gelo todo. Né? Passei um aperto lá terrível, muito frio. E como é que foi o aprendizado da língua? O senhor teve facilidade em aprender o espanhol? Como que foi? Não, dava para entender bem. Dava? Falando devagar dava para entender. E uma outra coisa que também chamava muita atenção era o fato de que o senhor tinha uma imagem de Nossa Senhora da Aparecida no seu vestiário. Como é que os colegas viam isso? Não. Eu tinha, mas era um quadro, era São Severino do Ramos. Ele trazia sempre comigo. Eles sabiam disso. E por que São Severino dos Ramos? Olha, a gente pequeno, né? Eu não tinha, mas era um santo que minha mãe tinha uma certa devoção com ele. E eu peguei. Mas aquilo não adianta nada. O que adianta é aqui, o coração é a Deus, né? Nada, esse negócio de imagem, nada, isso não leva a nada. Do ponto de vista profissional, jogar na Espanha era um salário muito melhor. Como é que era o suporte técnico do mas clube? sabe, eu não soube fazer contrato, nunca soube fazer contrato. Eu sempre saía perdendo, sabe? Nunca. Né? Hoje em dia eu admiro ter um procurador-jogador, acho que está muito certo isso. Porque no nosso tempo eles enrolavam a gente, sabe, da maneira que eu não tinha ninguém para recorrer, eu tinha que aceitar o que eles diziam. Mas é difícil comparar, né? Porque o custo de vida na Espanha é diferente do Brasil, mas o senhor ganhava melhor na Espanha? O senhor sentia que ganhava melhor? Um pouco melhor, pouca coisa também, por essas coisas todas. Quer dizer, eu perdi muito tempo sem ter uma recompensa à altura. Né? Era um jogador barato. Depois é que eu fui ver tudo direitinho como eram as coisas. Puxa, agora já passou tudo. E a torcida na Espanha era diferente da torcida do Brasil? Não, a mesma coisa. O futebol é aquela loucura. Era ídolo também? Era. Eu era muito querido lá pela torcida, graças a Deus. Assim eu fui em todas as torcidas minhas, que os clubes que eu joguei, a torcida gostava de mim. Gostava muito de mim porque eu lutava, né? Eu dava tudo de mim pela vitória. Então, estão vendo, né? Então eu aplaudia, batia pau.
as jogadas boas que eu fazia também, ele me aplaudia de pé. Né? Aqueles clubes iam lá para ver, dizer, levavam os garotos, tudo para ver eu treinar. No dia de treino tinha uma escolinha ali, outra escolinha ali, outra escolinha. Exibição. Os treinadores levavam. Vocês vão ver para ver ele jogar, para ver como é que ele joga. A maneira de dominar a bola e tocar bem a bola, né? Então eles gostavam daquilo, né? O meu domínio da bola, o toque da bola. Não reclamava com ninguém, né? Eu nunca fui expulso de campo. Durante toda a minha carreira toda, nunca fui expulso, graças a Deus. Então, eles levavam aquelas criançadas toda para ver, os clubes também de futebol, também amadores lá, iam tudo ver o treino. O campo ficava assim, tudo. E vocês vão ver como é que joga a bola. Eles ficavam admirados do meu domínio da bola, do meu toque da bola, a facilidade, né, de que nós tínhamos de tocar a bola, de dominar a bola, de sair, de... Então, aquilo tudo para eles era uma admiração muito grande. Como é que você faz isso? O jogador brasileiro. Digo, os jogadores brasileiros todos assim, rapaz. Eu sou o menos que faço eu. Tem outros muito melhores que eu. No espanhol teve uma época que teve diversos jogadores brasileiros, né? Teve sempre jogadores brasileiros lá. Mas em 61, apesar de toda essa equipe, o Espanhol foi rebaixado, né? É porque o Espanhol era um clube fraquinho, sabe? A verdade é essa. E a diretoria era um homem só que era o dono do Espanhol, era muito rico ele, Oliveira de la Riva. Era muito, muito rico ele. Então, não tinha aquela equipe boa, aquela equipe que precisava ter, sabe? Então, nós fomos, o time caiu para a segunda. Mas logo em seguida nós ganhamos tudo outra vez e voltamos para a primeira. E aí, um torneio, um campeonato espanhol era muito mais longo do que os campeonatos aqui no Rio, no Brasil. As viagens é de um dia para o outro. Jogar no inverno. Jogar no inverno, passar de ônibus então era um perigo terrível, passava aquilo tudo congelado, sabe? Um problema muito grande. E quando o senhor estava jogando lá, tem a escalação para a Copa de 62. O senhor chegou a ser contactado para essa escalação? Para a Copa do Brasil 62. Aqui? Não, para a Copa do Mundo, no de Chile. 62. Não, mas eles naquela época eles não buscavam jogador lá fora. Não. Ah, não? Não, naquela minha época não. Então o senhor fica na Espanha enquanto a Copa está acontecendo? O senhor está lá na Espanha? Na Copa do Mundo de 62. Não, 62 O senhor vinha passar férias no Brasil ou ficava lá? Não, eu só vim no Brasil para buscar um garoto meu para fazer um tratamento lá, sabe? Ficava lá, né? Ficava. O deslocamento era muito complicado. Não é como hoje, né? Muita coisa. O que o senhor sentiu ao ver o Brasil campeão novamente, em 62? Os argentinos lá vinham. Sabe como é, né? Eles vieram desfazer do Brasil, eu tive que me aborrecer lá com eles, lá, sabe? Que os argentinos eles tinham uma inveja da gente danada, né, do brasileiro, né? Principalmente para mim, porque o público lá eu consegui, né? Cair na simpatia do público, e eles não, né? Então no dia que eu não jogava era uma tristeza tremenda, né? No dia que eu machucava, que eu não podia jogar, ficava todo mundo... Cadê o índio? Mas é isso, sabe? Eu fui muito feliz, sabe, lá. Onde eu passei, no Corinthians também, eu fui muito feliz. Por causa disso, porque eu era um jogador que batalhava, sabe? Eu lutava muito, enquanto o juiz não terminasse o jogo, eu estava buscando a vitória, eu estava buscando empate, o que fosse, né? Então a torcida gostava disso, né? Na Espanha, quando eu fui receber pagamento, que nós estávamos recebendo pagamento, lá na Espanha, aí passou os torcedores e falou: você, índio, você merece receber sim, mas tem uns que não merecem não. Que por causa disso, porque eu lutava, brigava. E eu gostava de jogar, né? Eu gostava de vender a bandeira do meu clube.
O senhor retorna ao Brasil com 33 anos. 33 anos. Por que o senhor resolveu sair da Espanha? Então era difícil manter o ritmo lá. Por que o senhor decide sair da Espanha? Por que o senhor volta para o Brasil? Não, olha, tinha um treinador, um amigo meu, que eu fiz uma amizade com um treinador meu, e ele estava treinando em Portugal, ele estava na Espanha. Ele me pediu: ô Índio, vai comigo lá para Portugal, vamos terminar esse campeonato lá para mim. Ele pediu a mim: vamos embora lá. Eu digo: mister, eu não quero mais não, vou parar, vou pro Brasil agora. Não, Índio, vai lá, depois você vai, joga lá, termina lá o campeonato para mim lá. Aí eu fui para Portugal com Qual time? Qual time? É o São Joanense. São Joanense. É, São Joanense. Aí eu joguei lá, aí eu terminei lá o campeonato para eles lá, e quando terminou eu fui embora pro Brasil. Aí chegou aqui, eu não quis mais jogar não. Ah, então o senhor volta para o Brasil, mas sem ter negociado com nenhum clube? Estava decidido a parar. Parar, já estava decidido. Mas o América contratou o senhor. Aí quando o Gentil Cardoso chegou, foi lá em casa, o Gentil Cardoso falou: Índio, é o seguinte, nós estamos terminando no América aqui, você termina esse campeonato para mim aqui no América. Aí eu fui lá e joguei, parece que foi umas 3 partidas, se eu não me engano. Mas lá foi um ambiente muito ruim, né? Os garotos lá, porque eu já estava, sabe, o América me pagou mais do que a eles ficaram meio chateados comigo. Aí eu falei: quando terminar isso aqui eu não quero mais jogar não. Aí, quando terminou eu não quis mais jogar. Eu parei. Eu estava com 33 anos, ainda estava bem ainda. Tava. Eu estou com 80, ainda dá para correr. Eu com os 80 ainda dá para fazer alguma coisa ainda, quanto mais com 33. Mas por que a decisão de parar? Não sei, foi... Aí eu também comecei a comer feijoada, engordei, né? Aí comecei a ficar pesado, daqui um pouco eu não dava mais, eu digo: não quero mais não. Já estava com preguiça, já dava preguiça de treinar. Muito desgaste, né? E como que foi parar de treinar? Nessa época já tinha aposentadoria, o senhor ficou recebendo Não, aí eu fui salário? trabalhar. Ah, o que o senhor foi fazer? Eu fui para a Prefeitura de Caxias. Ah, é? Eu fui treinar no colégio, a escolinha de futebol de Caxias. Tanto é que eu sou aposentado por Caxias, né? Quem fez o convite para o senhor? Olha, o professor Romeu, era um flamenguista ele. Ele era diretor da escola lá, sabe? Professor Romeu. Era diretor da escola ele, então ele disse: vou pegar o Índio, vou levar o Índio para dar aula. Para treinar lá, para dar aula lá de educação física, futebol. Aí eu fiquei treinando as meninas. Eu tinha um time de moças, de meninas, muito bom. As moças, então, eu jogava muita bola. Aí eu comecei a fazer, aí me acomodei. E o senhor fica na Prefeitura de Caxias de quando até quando? E agora que tá. Porque o senhor volta ao Brasil em 65, da Espanha. Acho que foi 71. 71? Se eu não me engano, foi 71 que eu fiquei na Prefeitura de Caxias. Né? Até eu me aposentar. Eu me aposentei depois, né? O senhor se aposentou em que ano? Aí eu peguei o tempo de futebol, né? Os 2 anos para futebol, do Exército também. Juntei com o da Prefeitura e me aposentei. E isso foi que ano? O senhor se lembra? E agora não me lembro. O senhor tinha mais ou menos quantos anos nessa época? (71) Não, quando o senhor se aposentou. Quando o senhor para de trabalhar na Prefeitura de Caxias, o senhor lembra quantos anos o senhor tinha quando o senhor parou de trabalhar lá? Na Prefeitura? Isso. E eu não me lembro agora. Não estou lembrado, não. E depois da Prefeitura, o senhor vai fazer o quê? Depois da Prefeitura, o senhor faz... Eu aposentei. Aí o senhor não Aí parei de tudo. Aí eu fundei, foi uns clubezinhos lá, um flamenguinho, né? Até hoje está lá, tem 50 componentes lá o clube. Aonde? Não, lá em Pavuna, onde eu moro. Aí até hoje eles estão lá. Eu parei, mas eles continuaram com
com os veteranos do Flamenguinho do Índio, né? Amigos do Índio, né? O senhor jogava? Jogava. Aí eles gostavam que eu jogava, né? E eles gostavam muito. E até hoje, eles querem depender dele, puxa, meu lugar está garantido. Eles gostam muito de mim, sabe? Seu índio, para lá, seu índio para cá. E o senhor ainda vai a estádio? Eles gostam muito de mim. O senhor ainda vai a estádio? Vai... O senhor Não, ainda vai? é difícil eu ir, apesar que eu tenho a Belfort Duarte, né? Mas é difícil eu ir a futebol, agora eu quase não vou a futebol. Eu fico mais em televisão, né? Desde televisão fico lá olhando. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor que eu queria ter feito no início da entrevista. Pois não. Por que esse apelido de índio? Quando nós éramos pequenos, eu era pequeno, nós íamos ao cinema, sabe? Assistir filmes dos índios. Aí eu arranjava um dinheirinho lá, ia para o cinema. E eu ficava vendo os índios. Quando nós voltávamos do cinema, aí nós íamos fazer, eu fazia tudo, eu era o chefão, era eu, organizava tudo, né? Aí eles falavam assim, puxa, esse camarada parece um índio mesmo. Aí pegou o índio, pronto, pegou. Aí entrei no futebol, aí não teve mais, aí mesmo. Até minha mãe me chamava de índio. Mas eu aprendi a gostar desse nome, sabe? A conviver com esse nome aqui. Índio. E hoje o senhor torce para que time? Ah, eu sou Mengão. É? Eu sou Flamengo. É o clube da alegria, né? Ele dá alegria, ele perde da alegria, ele ganha da alegria de todos. Quando ele perde, os vascaínos lá em casa, que sou índio. Eu digo, parabéns para vocês. Né? Quando perde, dá alegria para todo mundo. Quando ganha, dá alegria para nós. É uma boa da alegria. E comparando hoje os jogos da seleção de hoje com os jogos da seleção, principalmente o jogo que o senhor atuou, ou a seleção, a época, a Copa do Mundo que o senhor atuou em 54, o que o senhor vê de maior diferença? Quais foram as maiores mudanças que aconteceram? O senhor está dizendo aí que vê muita televisão, o que o senhor vê que mudou muito? Na parte física eu acho que houve uma mudança assim, uma preparação mais forte agora, né? Eu acredito que sim, que na parte física eu acho que houve uma alteração. Hoje os jogadores parecem correm muito mais tempo, né? Eu acho que eles puxam muito pela preparação física agora. Mas tecnicamente o toque de bola, o domínio da bola é o mesmo. São habilidosos, né? O futebol brasileiro, os jogadores são habilidosos. Você não vê esse Neymar agora, né? Ô magrinho, que mais? Ninguém consegue pegar ele não, né? Tinha que botar um zagueiro peruano lá. O Benítez tinha 2 metros de altura, batia muito. O Benítez era difícil de jogo. E ele não brincava em serviço não, era muito difícil, zagueiro muito difícil. Para fazer gol ali, tinha que inventar ali para fazer gol em cima dele, porque ele era terrível. Caldeirão também era outro, também que era forte. Quebra a perna e grita aí, Benítez. Muitos jornalistas falam... Vem tu. Eu era abusado também nesse ponto, não tinha medo não. Muitos jornalistas falam que a relação do jogador com a seleção mudou muito. O jogador, na década de 50, na década de 60, ele sentia orgulho, né? E jogava na seleção com orgulho. Que hoje a seleção é só um espaço de negócio. Tá na seleção é fazer melhores contratos, etc. O senhor percebe isso? Né? Sim. O senhor percebe essa diferença? Eu estava aqui imaginando uma coisa para dizer para vocês, mas qual é a pergunta que você me fez? Não, então o senhor fala primeiro, depois... O que o senhor estava imaginando? Não, é que hoje eu vejo os jogadores, os atacantes, quando tem a bola, que parte para o gol, eles fogem do zagueiro. Eu ia para cima do zagueiro. Tá? Eu procurava o zagueiro, aonde ele estava. Eu vi o zagueiro, então eu ia para cima dele em velocidade. O cara está parado, vem em velocidade para cima dele, pô, assustava. Né? Então eu levava muita vantagem nessa característica minha que eu tinha. A pergunta que eu tinha feito era o seguinte, os jogadores da década de 50 e 60, isso a imprensa geralmente identifica isso. Os jogadores da década de 50 e 60, eles iam para a seleção e sentiam orgulho por participar da seleção brasileira. Né? Hoje em dia a seleção é mais uma questão comercial, um balcão de negócios. Né? Os jornalistas analisam. O senhor percebe isso?
Os jogadores tinham muito mais amor e paixão por jogar na seleção do que hoje? Mais amor e paixão do que hoje. Se orgulhava de ir para... Não tinha interesse em... O interesse dele era em fazer o melhor possível. Representar o país. Não tinha essa cobrança toda que tinha dele. Hoje em dia o pessoal é mais, né? Mas naquele tempo nós tínhamos prazer, nós tínhamos alegria. Era uma alegria, um prazer muito grande servir a seleção brasileira. Aqueles que eram nomeados para lá eram um orgulho. E fazendo um balanço da sua carreira, o senhor se lembra quantos gols o senhor marcou? Olha, aí no Flamengo, o Flamengo botou uma relação, 136 gols no Flamengo, né? Agora na seleção, 136 gols. E eu vi isso na artilharia do Flamengo, né? Em primeiro lugar o Zico, vinha o Zizinho, depois do Zizinho vinha eu. O 13º. Eu li isso aí numa revista, aí num jornal que saiu. 136 gols no Flamengo, né? E no Corinthians, o senhor se lembra? No Corinthians não tem, não. No Corinthians não tem. Ainda não sei. E pela seleção? Também não sei. Também não. E o senhor sempre... Mas seleção marquei poucos gols. É? Na seleção eu tive a participação. Marcou do Peru? Peru, Eu joguei o Sul-Americano, onde você falou que eu fiz um, né? Um amistoso no Maracanã com a Argentina também, fiz um. A eliminatória de... As eliminatórias do mundo. E 54 que o senhor jogou com a Hungria. Hungria, não. Jogou, não marcou. Não, na Hungria Copa não marquei, não marcou. não. É que agora eu me foge muita coisa. E se o senhor tivesse que escolher o jogo mais bonito que o senhor jogou, qual seria ele? Eita, essa pergunta agora é uma pergunta muito difícil. Olha, eu diria que foi uma escrita que tinha no Vasco da Gama, há 7 anos que o Flamengo não ganhava do Vasco. 7 anos. Aí a estreia do Rubens. O Flamengo contratou o Rubens. Nós ganhamos de 2-1 e eu fiz o gol da vitória. Talvez tenha sido esse. Porque há 7 anos que não conseguia ganhar do Vasco. O Vasco entrava, já tá ganho já. E ganhava mesmo. Mas dessa vez nós ganhamos de 2-1, quebramos a escrita. Talvez tenha sido essa a partida do jogo mais interessante meu. De ter quebrado aquela escrita, aquele tabu. E como que foi o gol que o senhor fez? O senhor consegue lembrar para contar pra gente? Eu sei que era o Barbosa. Barbosa era um senhor goleiro, sabe? Eu sei que eu até peguei mal na bola, sabe? Eu chutei, a bola pegou mal. Enganou ele. Eu não me lembro. Eu sei que eu enganei ele. Agora, que eu tenho a impressão que eu não pegou mal e a bola não saiu como eu queria. Talvez foi isso que enganou ele. E fiz o gol. O senhor também fala com muito orgulho desses jogos com o Peru, né? Que foram decisivos na trajetória da seleção brasileira. Né? Foi. Esse no Peru foi muito importante. Foi de uma importância muito grande, porque a seleção peruana estava muito boa, uma senhora seleção mesmo. Ele encurralou a gente lá e aqui dentro do Maracanã, ele encurralou a gente aqui no Maracanã. Quer dizer, o senhor fez o gol lá e fez o lance da falta aqui. A falta. Então, carimbou o passaporte para a Copa. Isso aí teve um detalhe. Eu estava na reserva. Aí o Oswaldo Brandão virou para mim, que era o treinador, e falou: olha, o Índio, o Zizinho ia classificar o Brasil para mim, mas o Zizinho machucou. Agora quem vai classificar o Brasil para mim vai ser você. Toma a camisa. Olha. Aquilo parece que me deu força, me deu moral para. Então eu fiquei todo orgulhoso, né? Puxa, e talvez tenha obtido esse sucesso também, porque na hora que eu estava jogando eu lembrava disso, né? As dificuldades que eu estava encontrando eu lembrava, né? Você que vai ser. Então eu partia para dentro igual um leão lá, né? Eu não queria nem saber.
Então talvez foi essa a minha sorte né? Eu me peguei naquela palavra que ele disse, você que vai classificar o Brasil para a Copa. Aquilo ficou na minha cabeça. E hoje, para o senhor, o que é o futebol? Maravilhoso. Eu não sabia, né, o quanto era maravilhoso o futebol quando jogava. Agora que eu estou de fora, eu acho maravilhoso. Principalmente a gente torcer pelo Flamengo. Torcer pelo Flamengo é uma alegria. Eu não sei se eu estou falando isso, vocês talvez estejam. Ele é flamenguista. Ele é flamenguista. Eu estou vendo ele ali sorrindo ali. Eu acho que só pode ser flamenguista. Ele é flamenguista. Porque eu estou falando aqui da grandeza do Flamengo, ele está rindo ali, é porque ele é flamenguista. Ele é Flamengo. Mas não é, meu irmãozinho? É uma alegria grande, né? Com certeza. Nesse seu ofício de atacante, quais foram os maiores atacantes do mundo que o senhor considera? Eu vou lhe responder. Como é que o senhor falou? Quais foram os maiores atacantes da história do futebol que o senhor viu jogar? Pelé. Pelé. Zizinho. Aqui no Brasil, Pelé e Zizinho. E Garrincha. Esses três ainda não vi, nem aqui, nem no mundo também lá fora. Não tem comparação? Não tem não. Aqui ainda está para nascer, lá fora então mais ainda. Zizinho, Pelé e Garrincha. Esses três foi maravilhoso. O Zico também foi muito bom, sabe? Né? O Zico também foi muito bom. Era esforçado, né? Não, fazia gol. Era um cara esforçado. Era esforçado. Você é Fluminense? Aí eu joguei, eu tenho bons amigos lá, o Didi, meu amigão, Teleiro, Pinheiro. E Pinheiro então é meu, sabe ver a amizade que ele tem amigo, mas igual um irmão. E zagueiros, o senhor enfrentou esses zagueiros. Quais foram os zagueiros que o senhor mais sólidos? Esse que eu encontrei mais difícil aqui no Rio? Na sua carreira? Esse Benítez. Esse peruano? Peruano. Esse tinha uma agilidade. Ele saía do chão, lá em cima era ruim de pegar lá em cima, que eu pegava, subia bem também, né? Mas eu não tenho boa estatura, mas ele tinha. Então por cima era ruim chegar. E Domingos? Domingos aqui? Domingos eu era garoto. Não chegou a... Eu era juvenis ainda, tinha o quê? Tinha uns 16 anos. Quer dizer, o zagueiro mais difícil de enfrentar foi mesmo o peruano? O Benítez, mas tinha o Edson também do América. O zagueiro do América, o Edson, era um zagueiro extraordinário, era difícil de jogar. Ele chegava junto, sabe? Muito rápido, com noção, aquela noção maravilhosa de futebol. Era difícil, foi difícil. O Edson e esse Benítez. Mas não foi só esses dois, não. Teve muitos zagueiros também, muito difícil também. Teve muitos. Geralmente os zagueiros central são bons, né? A equipe geralmente sempre arranja um bom jogador para botar ali, senão ele dança. Houve muitos zagueiros bons também, que agora, mas esses dois aí, o Benítez e o Edson, eu boto já. Era do América aí, zagueiro do América. E treinadores? Tinha o Pinheiro também era um zagueirão, também era um zagueiro muito bom, o Pinheiro. Treinadores com os quais o senhor trabalhou, quais o senhor tem assim, melhor imagem deles? Teve dois treinadores lá que eu gostei muito, Pleita Solis e Flávio Costa. Esses dois têm o mesmo temperamento assim, meio durão, né? O Flávio Costão era muito duro, muito sério, né? Ganhava o jogo, ele não ria não. Índio, manda aquele abraço pro Pinheiro. Pinheiro, meu amigo, meu irmão, um abraço, hein? Que Deus te abençoe, meu irmão.